Meu marido foi claro e cruel. Se você for nessa viagem a trabalho, coloco outra mulher no seu lugar. Eu fui mesmo assim. O céu de Goiânia sempre me pareceu mais azul quando eu tomava decisões importantes. Naquela manhã de quinta-feira, ele estava de um azul quase doloroso de se olhar. Talvez fosse um presságio, talvez apenas coincidência. Sentei na varanda do nosso apartamento no setor Bueno, uma xícara de café esfriando entre minhas mãos, enquanto contemplava como dizer ao meu marido que precisaria viajar a trabalho por uma semana inteira. Heitor e eu estávamos casados há 5 anos. 5 anos que começaram como um conto de fadas e, lentamente, transformaram-se em algo que eu não conseguia mais reconhecer. O homem que conheci, charmoso e carismático, deu lugar a alguém controlador, alguém que via meu sucesso profissional como uma ameaça constante ao seu ego frágil. Eu nunca entendi como o advogado brilhante que conheci naquele evento no Centro de Convenções de Goiânia poderia sentir-se ameaçado por mim. Talvez fosse porque eu, Lívia, uma menina nascida e criada no Jardim Novo Mundo, filha de uma costureira e um pedreiro, havia conquistado um espaço que, segundo ele, não me pertencia. Ouvi o barulho da porta do quarto se abrindo. Heitor apareceu na varanda, impecavelmente vestido em seu terno cinza escuro. Ele sempre foi vaidoso, sempre se preocupou com a aparência. Seu cabelo castanho escuro estava perfeitamente penteado para trás, e seu perfume caro, presente que eu havia lhe dado no nosso último aniversário de casamento, preenchia o espaço entre nós. Você acordou cedo hoje, ele comentou, pegando a garrafa térmica de café e servindo-se. Algum problema? Era agora. Respirei fundo. A empresa está me enviando para um congresso internacional em São Paulo. Falei, tentando soar casual. É uma oportunidade incrível. Vou representar toda a diretoria de operações da região Centro-Oeste. Observei seu rosto enquanto assimilava a informação. Vi o sorriso desaparecer gradualmente, dando lugar a uma expressão dura que eu já conhecia bem. Quando é isso? Ele perguntou, colocando a xícara sobre a mesa com um pouco mais de força que o necessário. Na próxima semana, de segunda a sexta-feira. E você já aceitou, imagino. Nem pensou em me consultar antes. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. É meu trabalho, Heitor. Não é algo que eu possa recusar. Ele riu. Aquele tipo de riso que não contém humor algum, apenas desprezo. Claro que é algo que você pode recusar. Você escolhe suas prioridades, Lívia. E claramente, eu não estou entre elas. Senti a raiva familiar crescendo dentro de mim. Engoli seco, tentando manter a calma. Não queria começar o dia com mais uma discussão. Não é sobre prioridades, é sobre minha carreira. Você, mais do que ninguém, deveria entender a importância disso. Ele se levantou abruptamente, pegando sua pasta de couro legítimo que repousava sobre o sofá da varanda. Se você for nessa viagem a trabalho, coloco outra mulher no seu lugar. As palavras atingiram-me como um tapa. Olhei para ele, incrédula. Não era a primeira vez que Heitor fazia ameaças, mas esta havia cruzado uma linha que eu não sabia que existia. O que você disse? Perguntei, minha voz trêmula de raiva. Você me ouviu, ele respondeu, ajustando a gravata bordô com movimentos precisos. Estou cansado de ser colocado em segundo plano. Se você for, quando voltar, não vai me encontrar aqui. Levantei-me também, meu coração batendo forte contra minhas costelas. Então coloque outra no meu lugar, respondi, surpreendendo a nós dois com a firmeza na minha voz. Porque eu vou. Ele me encarou por um momento, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu do apartamento, batendo a porta com força suficiente para fazer as paredes tremerem. Sentei-me novamente, minhas pernas fracas demais para me sustentar. O que acabara de acontecer? Era real aquela ameaça? Parte de mim queria acreditar que eram apenas palavras ditas no calor do momento. Outra parte, porém,
A parte que vinha observando as mudanças em nosso casamento sabia que algo havia definitivamente quebrado entre nós. Peguei meu celular e vi a notificação de uma mensagem não lida. Era de Alicia, minha melhor amiga desde a faculdade. E aí, contou para ele sobre a viagem? Como ele reagiu? Alicia sempre foi minha confidente, a pessoa que acompanhou toda a minha trajetória, desde os tempos difíceis trabalhando na lanchonete perto do Terminal Novo Mundo, até minha formatura na Universidade Federal de Goiás. Ela estava lá quando conheci Heitor, foi minha madrinha de casamento e esteve presente em cada momento em que meu casamento começava a desmoronar. Digitei uma resposta rápida. Ele me ameaçou. Disse que se eu for, vai colocar outra mulher no meu lugar. A resposta veio quase instantaneamente. Que absurdo! Ele não faria isso, é só blefe. Queria acreditar nisso. Realmente queria. Espero que sim. De qualquer forma, já tomei minha decisão. Vou para São Paulo segunda-feira. Coloquei o celular de lado e terminei meu café, agora completamente frio. O apartamento estava silencioso, quase opressivamente. Olhei ao redor, para os móveis caros que escolhemos juntos, para os quadros nas paredes, memórias de viagens que fizemos nos tempos mais felizes do nosso relacionamento. Como chegamos a este ponto? Minha mente vagou para o passado, para a menina que um dia sonhou em escapar da pobreza através da educação. Lembrei-me das noites passadas estudando à luz de uma lâmpada fraca, depois de horas exaustivas, servindo lanches. Lembrei-me da sensação de segurar a carta de aceitação da UFG, com a bolsa integral que mudaria minha vida para sempre. Lembrei-me de cada degrau que subi na empresa de logística, começando como simples assistente até me tornar gerente de operações. Não, eu não desistiria agora. Não jogaria fora tudo o que conquistei por causa de ameaças. Eu iria para São Paulo, representaria minha empresa naquele congresso e lidaria com as consequências depois. Com essa resolução em mente, levantei-me e comecei a me preparar para o trabalho. Tentei afastar as palavras de Heitor, mas elas ecoavam na minha cabeça como um mantra sombrio. Se você for nessa viagem a trabalho, coloco outra mulher no seu lugar. Mal sabia eu que aquelas palavras se tornariam realidade de uma forma muito mais cruel do que eu poderia imaginar. Os dias que se seguiram até minha viagem foram tensos. Heitor e eu mal nos falamos, coexistindo no mesmo espaço como estranhos. Ele chegava tarde todas as noites, alegando compromissos no escritório de advocacia. Eu fingia acreditar, assim como fingia estar dormindo quando ele deslizava para debaixo dos lençóis, mantendo a maior distância possível de mim. No domingo à noite, véspera da minha viagem, ele não voltou para casa. Mandei uma mensagem perguntando onde estava, mas não obtive resposta. Passei a noite em claro, alternando entre preocupação e raiva. Quando o sol nasceu, tinha chegado à conclusão de que talvez nosso casamento realmente estivesse chegando ao fim. Empacotei minhas coisas para a semana em São Paulo com um nó na garganta. Parte de mim queria cancelar tudo, ficar e tentar salvar o que restava do nosso relacionamento. Mas outra parte, a parte que tinha lutado a vida toda para chegar onde estava, recusava-se a recuar. Deixei um bilhete na geladeira com meu itinerário e informações do hotel onde ficaria. Saí do apartamento sem olhar para trás, sentindo como se estivesse fechando um capítulo da minha vida. O congresso em São Paulo foi ainda melhor do que eu esperava. Representantes de empresas de logística do mundo todo estavam presentes, compartilhando inovações e estratégias. Absorvi cada informação, participei de todas as palestras, fiz contatos valiosos. Durante aquela semana, senti-me viva e valorizada de uma forma que não acontecia há muito tempo. Tentei ligar para Heitor várias vezes ao longo da semana, mas todas as chamadas foram para a caixa postal. Enviei mensagens que permaneceram não lidas. A cada dia, a sensação de que algo estava profundamente errado crescia dentro de mim. Alicia também estava estranhamente ausente. Normalmente, conversávamos todos os dias,
Mas, durante aquela semana, ela respondeu apenas vagamente às minhas mensagens, alegando estar ocupada com um novo projeto no trabalho. Não pensei muito nisso na época, atribuindo sua distância à minha própria indisponibilidade durante o congresso. Na sexta-feira, último dia do evento, recebi um e-mail do diretor-geral da empresa, parabenizando-me pela minha apresentação e mencionando possibilidades de promoção. Em qualquer outro momento, teria ficado extasiada. Naquele dia, porém, a notícia foi ofuscada pela ansiedade de voltar para casa e enfrentar o que quer que estivesse me esperando. Meu voo de volta a Goiânia estava marcado para o sábado de manhã. Passei a noite de sexta em um sono inquieto, tendo pesadelos que não conseguia lembrar ao acordar, apenas a sensação de sufocamento que permanecia. O trajeto do aeroporto até meu apartamento pareceu durar uma eternidade. O motorista do aplicativo tentou puxar conversa algumas vezes, mas desistiu quando percebeu que eu estava perdida em pensamentos. Goiânia me recebeu com um calor abafado típico de outubro, o céu de um azul intenso, sem nuvens à vista. Quando finalmente cheguei ao prédio, cumprimentei o porteiro, seu Antônio, que me recebeu com um sorriso constrangido. Achei estranho, mas não dei muita importância. Bom dia, dona Lívia. Teve uma boa viagem? Sim, obrigada. Respondi automaticamente, pegando minha mala. Ele pareceu hesitar antes de continuar. O doutor Heitor está em casa. Chegou há pouco tempo, com uma visita. Algo na maneira como ele disse visita fez meu estômago afundar. Agradeci e segui para o elevador, meu coração acelerando a cada andar que subia. Parei em frente à porta do nosso apartamento, chave na mão, incapaz de inseri-la na fechadura. Uma parte de mim já sabia o que encontraria lá dentro. As palavras de Heitor, ditas naquela manhã na varanda, ecoaram em minha mente. Se você for nessa viagem a trabalho, coloco outra mulher no seu lugar. Respirei fundo e abri a porta. O apartamento estava silencioso, mas não vazio. Na mesa da sala, vi 2 taças de vinho pela metade e uma garrafa aberta. Um casaco feminino que eu não reconheci estava jogado sobre o sofá. Com passos lentos, como se estivesse caminhando para minha própria execução, segui para o quarto. A porta estava entreaberta. Empurrei-a suavemente, e foi então que os vi. Heitor e Alicia. Na nossa cama. Meu marido e minha melhor amiga. Ela estava sentada na beirada do colchão, usando apenas uma camisa social que reconheci como sendo de Heitor. Ele estava recostado nos travesseiros, o torso nu, segurando uma tigela de morangos. Ambos riam de algo, parecendo perfeitamente à vontade, como se aquele fosse o lugar deles, como se eu fosse a intrusa. O tempo pareceu congelar enquanto minha mente processava a cena. Era como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa. Não podia ser a minha vida desmoronando daquela maneira, com tamanha crueldade. Foi Alicia quem me viu primeiro. Seu rosto transformou-se de risonho para horrorizado em questão de segundos. Lívia! Ela exclamou, levantando-se rapidamente e puxando a camisa para cobrir mais de suas pernas. Heitor virou-se lentamente, uma expressão quase entediada no rosto. Seus olhos encontraram os meus, sem mostrar surpresa alguma, apenas uma espécie de satisfação perversa. Voltou mais cedo, ele comentou casualmente, colocando outro morango na boca. Foi naquele momento que notei, sobre o criado mudo ao lado da cama, uma pasta de documentos. Aproximei-me, ignorando os dois, e a abri. Eram papéis de divórcio, já preenchidos com meu nome, aguardando apenas minha assinatura. Ao lado da pasta, havia um bilhete escrito à mão, na caligrafia perfeita de Heitor. Você escolheu o trabalho. Eu escolhi ser feliz. A raiva que explodiu dentro de mim foi tão intensa que pensei que poderia destruir o quarto inteiro apenas com a força dela. Mas externamente, mantive uma calma surpreendente, mesmo para mim. Você tem 10 minutos para sair da minha casa, falei, minha voz baixa e controlada. Se passar um segundo, eu chamo a polícia. Heitor riu.
Aquela risada condescendente que eu tanto odiava. Esta casa é tanto minha quanto sua, Lívia. Você não pode me expulsar. Peguei meu celular do bolso, discando o número da polícia sem desviar os olhos dele. 9 minutos e 40 segundos. Alicia começou a recolher suas roupas espalhadas pelo chão, parecendo em pânico. Lívia, vamos conversar. Não é o que você está pensando. 9 minutos e 20 segundos, Alicia. Isso também se aplica a você. Ela me olhou como se tivesse levado um tapa, os olhos marejados. Lívia, por favor, somos amigas há tanto tempo? Éramos, corrigi, sentindo uma pontada de dor ao usar o passado. 9 minutos. Heitor finalmente pareceu perceber que eu estava falando sério. Levantou-se da cama, vestindo uma calça jeans que estava por perto. Você não vai fazer isso. Está blefando. Alô? Polícia? Falei ao telefone, mantendo os olhos fixos em Heitor. Gostaria de relatar um invasor em minha residência. Os olhos dele se arregalaram, finalmente compreendendo que eu não estava brincando. O que se seguiu foi uma confusão de movimentos apressados, enquanto ambos se vestiam e recolhiam seus pertences. Alicia tentou falar comigo várias vezes, mas ignorei-a completamente, como se ela fosse invisível. Heitor alternava entre xingar e tentar argumentar legalmente por que não poderia ser expulso. Ignorei ambos, mantendo o telefone no ouvido, a linha com a polícia ainda aberta. Quando faltavam 2 minutos para o prazo que estabeleci, ambos estavam na sala. Alicia chorando silenciosamente, Heitor furioso. Isso não acaba aqui, ele ameaçou. Vou processar você por tudo o que tem. Vai se arrepender amargamente. 1 minuto e 30 segundos, respondi, abrindo a porta do apartamento. E a polícia já está a caminho. Quando finalmente saíram, bati a porta e deslizei até o chão, ainda segurando o telefone. Do outro lado da linha, uma voz perguntava se eu ainda precisava de ajuda. Sim, respondi, as lágrimas finalmente começando a cair. Preciso muito de ajuda. As horas seguintes passaram como um borrão. A polícia chegou e expliquei a situação. Eles foram compreensivos, anotaram tudo e me ofereceram orientações sobre como proceder legalmente. Quando finalmente saíram, fiquei sozinha no apartamento que até aquela manhã considerava meu lar. Caminhei lentamente pelo espaço, observando cada detalhe com novos olhos. As fotografias de Heitor e eu em molduras de prata na estante, os livros que compramos juntos, organizados meticulosamente por cor, uma obsessão dele. O sofá onde costumávamos assistir filmes nas noites de domingo, abraçados como se o mundo exterior não existisse. Tudo parecia contaminado agora, como se a traição tivesse deixado um resíduo tóxico em cada objeto. Sem pensar muito, peguei o telefone e liguei para a única pessoa que me restava. Mãe, preciso de você. Dona Conceição chegou em menos de 1 hora, trazendo consigo o cheiro reconfortante de sua colônia barata e o amor incondicional que sempre me ofereceu. Sem fazer muitas perguntas, abraçou-me forte, deixando-me chorar em seu ombro magro, até que não restassem mais lágrimas. Quando finalmente me acalmei, contei tudo. Sobre as ameaças de Heitor, sobre a viagem, sobre encontrá-lo com Alicia, sobre os papéis de divórcio e o bilhete, sobre ter expulsado os dois de casa. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, seu rosto enrugado contorcendo-se ocasionalmente em expressões de indignação e dor. Quando terminei, ela pegou minhas mãos entre as suas, calejadas por décadas de trabalho com agulha e linha. Minha filha, ela disse, com aquela sabedoria simples que sempre me surpreendeu. Homem que não valoriza mulher de valor não merece nem o pó do caminho que ela pisa. Aquela frase, dita no português imperfeito de quem teve pouco estudo formal, continha mais verdade do que qualquer teoria sofisticada sobre relacionamentos. Abracei minha mãe novamente, sentindo uma centelha de força reacender dentro de mim. O que faço agora, mãe?
Ela sorriu, um sorriso que misturava tristeza e determinação. Primeiro, você troca a fechadura. Depois, começa a reconstruir sua vida, um tijolo de cada vez. Como seu pai e eu fizemos quando perdemos tudo na enchente de 93. Lembra? Lembrava. Tinha apenas 2 anos na época, mas cresci ouvindo a história de como meus pais recomeçaram do zero depois que uma enchente devastou nossa primeira casa no Jardim Novo Mundo. Como meu pai, José, carregou tijolos nas costas para construir nossa nova casa, tijolo por tijolo, enquanto minha mãe costurava dia e noite para comprar comida e material escolar para mim. Lembro, mãe. Então, você sabe que é possível e você tem muito mais do que tínhamos na época. Tem educação, tem um bom emprego, tem essa cabeça brilhante que Deus te deu. Vai ficar tudo bem, minha filha. Naquela noite, minha mãe dormiu comigo no quarto de hóspedes. Não consegui entrar no quarto principal, a imagem de Heitor e Alice ainda vívida demais na minha mente. Na manhã seguinte, acordei com o som de minha mãe falando ao telefone. Quando saí do quarto, ela estava terminando a ligação. O chaveiro vem em 1 hora, ela informou, já preparando café na cozinha como se estivesse em sua própria casa. E seu pai está trazendo algumas caixas para você começar a separar as coisas daquele homem. Não consegui evitar um pequeno sorriso ao notar que minha mãe se recusava a dizer o nome de Heitor. Era seu jeito de demonstrar lealdade, de mostrar que ele agora era persona non grata em sua vida. Obrigada, mãe. Ela acenou com a mão, dispensando meu agradecimento como desnecessário. Para Dona Conceição, estar ao lado da filha nos momentos difíceis não era algo que merecia agradecimento. Era simplesmente o que mães faziam. O chaveiro chegou pontualmente e trocou todas as fechaduras do apartamento. Meu pai apareceu logo depois, carregando várias caixas de papelão dobradas debaixo do braço. Seu José, aos 68 anos, ainda mantinha a força física dos anos trabalhando na construção civil. Abraçou-me sem dizer nada, suas mãos ásperas acariciando meus cabelos como fazia quando eu era criança. Vamos tirar esse lixo daqui. Foi tudo o que disse, referindo-se aos pertences de Heitor. Com a ajuda dos meus pais, passei o dia separando tudo o que pertencia ao meu ainda marido. Roupas, sapatos, livros, documentos pessoais, equipamentos eletrônicos. Cada objeto que passava por minhas mãos trazia memórias que agora pareciam falsas, momentos que acreditei serem de felicidade genuína, mas que talvez fossem apenas ilusões. Quando terminamos, a sala estava cheia de caixas seladas com fita adesiva. Olhei para aquele monte de coisas e senti uma mistura de alívio e tristeza. Era o fim tangível de algo que um dia foi importante para mim. O que vai fazer com tudo isso? Meu pai perguntou, secando o suor da testa com um lenço surrado. Olhei pela janela para o céu de Goiânia que começava a escurecer, anunciando uma tempestade. Ainda não sei. Mas, naquela noite, depois que meus pais foram embora, prometendo voltar no dia seguinte, fiquei sozinha com meus pensamentos pela primeira vez desde a descoberta da traição. Sentei-me na varanda, no mesmo lugar onde Heitor havia me feito aquela ameaça uma semana antes, e deixei que a realidade da minha situação me atingisse completamente. Meu casamento havia acabado da pior maneira possível. Minha melhor amiga me traíra com meu marido. Em questão de dias, toda a estrutura que sustentava minha vida pessoal havia desmoronado. A dor era quase física, um peso no peito que dificultava a respiração. Mas junto com a dor, havia algo mais crescendo dentro de mim. Uma raiva fria e calculista que eu nunca havia experimentado antes. Peguei meu celular e vi as dezenas de mensagens não lidas de Heitor e Alicia. Ele alternava entre ameaças legais e pedidos para que eu fosse razoável e o deixasse buscar suas coisas. Ela implorava por perdão, alegando que não planejaram se apaixonar e que nunca quiseram me machucar. Deletei todas sem responder.
Abri a galeria de fotos do celular e comecei a passar por imagens dos últimos anos. Heitor e eu em nossa lua de mel em Buenos Aires. Alicia, Heitor e eu em um churrasco na casa dos meus pais. Os três juntos na formatura de especialização de Alicia, sorrindo para a câmera como os melhores amigos do mundo. Cada fotografia era agora uma evidência de traição. Não sabia há quanto tempo, mas suspeitava que não era recente. Pequenos sinais que ignorei ao longo dos meses voltavam à minha mente com clareza dolorosa. As vezes em que Heitor mudava a senha do celular sem motivo aparente. As reuniões de trabalho que se estendiam até tarde da noite. As ocasiões em que Alicia cancelava nossos planos de última hora com desculpas vagas. Como pude ser tão cega? A chuva começou a cair, forte e barulhenta, espelhando a tempestade que se desenrolava dentro de mim. Foi então que tomei uma decisão. Não seria apenas a vítima traída nessa história. Não me limitaria a chorar em um canto enquanto eles seguiam com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Eles pagariam pelo que fizeram. Não com violência física. Não era esse tipo de pessoa. Mas haviam outras formas de fazer justiça. Com essa resolução em mente, peguei um caderno e comecei a fazer uma lista. Uma lista de ações que tomaria nos próximos dias. Uma lista que mudaria para sempre a vida de Heitor e Alicia, assim como eles haviam mudado a minha. A primeira coisa na lista: descobrir exatamente há quanto tempo a traição estava acontecendo. A segunda: fazer com que todos à nossa volta soubessem exatamente que tipo de pessoas eles eram. A terceira? Bem, a terceira seria minha pequena vingança pessoal. Algo que os faria lembrar de mim toda vez que fechassem os olhos para dormir. Quando terminei de escrever, a chuva havia parado e uma estranha calma havia tomado conta de mim. Pela primeira vez desde que abri a porta do quarto e os encontrei juntos, senti que tinha algum controle sobre a situação. Naquela noite, dormi melhor do que esperava, embalada pelos planos de uma vingança que começaria a executar na manhã seguinte. O domingo amanheceu ensolarado, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. Levantei-me cedo, preparei um café forte e sentei-me à mesa da cozinha com meu notebook. Era hora de começar a implementar meu plano. Primeiro, acessei todas as contas bancárias conjuntas que tinha com Heitor e transferi metade do dinheiro para uma conta exclusivamente minha. Era o que me cabia por direito e queria garantir que ele não esvaziaria as contas antes que o divórcio fosse finalizado. Em seguida, contratei um advogado especializado em divórcio litigioso, indicação de uma colega de trabalho que passara por situação semelhante no ano anterior. Dr. Marcelo Ribeiro tinha fama de ser implacável e extremamente eficiente, exatamente o que eu precisava. Após uma breve conversa por telefone, na qual expliquei minha situação, ele concordou em me encontrar em seu escritório ainda naquela manhã, apesar de ser domingo. Troquei-me rapidamente e dirigi até o setor marista, onde ficava seu escritório. Dr. Marcelo era um homem de meia idade com olhos perspicazes e uma presença que inspirava confiança imediata. Ouviu minha história sem interrupções, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de papel. Quando terminei, ele ajustou os óculos e falou com voz calma. Senhora Lívia, quero que saiba que sua situação, apesar de dolorosa, é juridicamente favorável para você. A infidelidade conjugal documentada por testemunhas, no caso, a polícia que atendeu sua chamada, e a tentativa do seu marido de intimidá-la quanto à sua carreira, constituem evidências fortes para um divórcio em que você pode pleitear indenização por danos morais, além da divisão justa dos bens. Assenti, sentindo uma ponta de satisfação. Como devo proceder com as coisas dele que estão no apartamento? Legalmente, você não pode descartá-las ou danificá-las. Sugiro documentar tudo, fotografar cada item e enviar uma notificação formal para que ele retire os pertences em data e hora específicas,
na presença de um oficial de justiça. Não era exatamente o que eu tinha em mente, mas entendi a necessidade de agir dentro da lei, pelo menos nesse aspecto. E quanto aos documentos de divórcio que ele deixou? Devo assiná-los? Doutor Marcelo balançou a cabeça veementemente. De forma alguma. Aqueles documentos provavelmente foram redigidos para favorecê-lo. Vamos preparar nossa própria petição de divórcio, detalhando as circunstâncias e solicitando o que é justo para você. Saí do escritório 2 horas depois, com um plano legal claro e a sensação de que havia dado o primeiro passo para recuperar o controle da minha vida. Ao retornar ao apartamento, encontrei meus pais novamente lá. Desta vez, acompanhados por minha tia Lourdes, irmã mais velha de minha mãe e conhecida por seu temperamento forte. Trouxe comida, anunciou tia Lourdes, apontando para várias marmitas sobre a mesa da cozinha. Ninguém consegue pensar direito de estômago vazio. Agradeci, percebendo subitamente que mal havia comido nas últimas 24 horas. Enquanto almoçávamos, contei sobre minha reunião com o advogado. Meu pai ouvia atentamente, assentindo com aprovação às medidas legais que eu estava tomando. Minha mãe e tia trocavam olhares ocasionais que eu não conseguia decifrar completamente. Quando terminei de falar, tia Lourdes limpou a boca com um guardanapo e proclamou: "Isso tudo está muito correto, muito dentro da lei. Mas aquele desgraçado merece mais do que um processo. Ele e aquela falsa da Alicia." "Lourdes!" minha mãe exclamou, lançando-lhe um olhar de advertência. "O quê? Estou mentindo, por acaso? Na minha época, traição se pagava com mais do que papel timbrado, Conceição." Não pude deixar de sorrir. Tia Lourdes sempre foi a rebelde da família, aquela que dizia o que pensava sem medir as consequências. Em muitos aspectos, admirava sua honestidade brutal. "Eu sei, tia. E tenho alguns planos além dos legais." Meus pais me olharam com expressões preocupadas, mas tia Lourdes sorriu, um sorriso que dizia claramente que aprovava o que quer que eu estivesse planejando. Depois do almoço, enquanto minha mãe e tia lavavam a louça, meu pai me chamou para a varanda. Seu José sempre foi um homem de poucas palavras, que expressava seu afeto mais através de ações do que de declarações. Quando éramos apenas nós dois, ele colocou a mão em meu ombro, um gesto raro que imediatamente me fez prestar atenção. "Filha, sei que está sofrendo e com raiva. Tem todo o direito. Mas não deixe que a vingança consuma você. Sua mãe e eu não te criamos assim." Suas palavras me pegaram de surpresa. Esperei o sermão típico de pai, sobre perdoar e seguir em frente, sobre como a vingança não traria paz. Mas ele continuou: "Dito isso, aquele sujeito merece uma lição. Só não faça nada que possa se voltar contra você depois. Você tem um futuro pela frente, um bom emprego, uma carreira. Não coloque isso em risco por causa dele." Abracei meu pai, sentindo lágrimas nos olhos novamente. Ele estava certo, como sempre. Minha vingança precisava ser calculada, precisa. Algo que afetasse Heitor e Alicia, sem comprometer meu próprio futuro. Quando meus pais e tia Lourdes foram embora no final da tarde, senti-me estranhamente energizada. O apartamento, que na noite anterior parecia sufocante com memórias, agora parecia apenas um espaço temporário, uma parada no caminho para o próximo capítulo da minha vida. Peguei o celular e vi mais mensagens de Heitor, agora com um tom claramente ameaçador, mencionando que entraria com uma ordem judicial para recuperar seus pertences se eu não respondesse até a manhã seguinte. Com um sorriso, tirei uma foto das caixas empilhadas na sala e enviei para ele, junto com uma mensagem. "Segunda-feira, às 14 horas. Esteja aqui com um oficial de justiça ou suas coisas estarão na calçada." Bloqueei seu número imediatamente depois, sentindo uma pequena satisfação ao imaginar sua raiva ao perceber que não poderia mais me intimidar por telefone. Em seguida, abri o computador e comecei a segunda fase do meu plano: a exposição pública. Escrevi um longo e-mail,
detalhando a traição, incluindo datas e eventos específicos em que suspeitava que os dois estivessem se encontrando pelas minhas costas. Anexei algumas fotos de nós três juntos, imagens que agora tinham um significado completamente diferente. O e-mail foi enviado para todos os amigos em comum, para colegas do escritório de advocacia onde Heitor trabalhava e para os familiares próximos. Não era algo que faria em circunstâncias normais, mas nada sobre aquela situação era normal. No assunto, escrevi simplesmente: a verdade sobre Heitor Mendonça e Alicia Campos. Cliquei em enviar. Antes que pudesse mudar de ideia, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade ao imaginar as reações que se seguiriam. A terceira fase do meu plano, a vingança pessoal, teria que esperar até depois da remoção oficial dos pertences de Heitor. Mas já sabia exatamente o que faria, e a antecipação me dava uma sensação quase física de prazer. Naquela noite, dormi no quarto principal pela primeira vez desde o incidente. Havia trocado toda a roupa de cama e reposicionado os móveis, numa tentativa de reclamar o espaço como exclusivamente meu. Ainda assim, demorei a pegar no sono, a mente repleta de imagens e pensamentos conflitantes. Em algum momento durante a madrugada, acordei sobressaltada de um sonho que não conseguia lembrar completamente. Sentei-me na cama, o coração acelerado, com apenas um pensamento claro na mente. Era hora de recomeçar, não apenas de me vingar. E para recomeçar verdadeiramente, precisaria eventualmente deixar o passado para trás. Mas não ainda. Não antes que Heitor e Alicia entendessem completamente as consequências de suas ações. Com esse pensamento, voltei a dormir. Um sono mais tranquilo desta vez, livre de sonhos ou pesadelos. A segunda-feira chegou com uma sensação de propósito renovado. Levantei-me cedo, me vesti com cuidado especial, escolhendo um vestido preto justo que sempre me deu confiança, e dirigi até o trabalho. Havia tirado a semana anterior de folga para o congresso e agora precisava retomar minhas responsabilidades. No escritório, fui recebida com sorrisos e perguntas sobre o evento em São Paulo. Respondi a tudo profissionalmente, sem mencionar minha situação pessoal. O trabalho sempre foi meu refúgio, o lugar onde me sentia competente e valorizada, e precisava desse sentimento mais do que nunca. Na hora do almoço, Ricardo, o diretor-geral, chamou-me para conversar em sua sala. Fiquei tensa, imaginando se de alguma forma as notícias sobre meu casamento já haviam chegado até ele. Lívia, ele começou, depois que nos sentamos. Sua apresentação no Congresso foi excepcional. Recebi feedback extremamente positivo dos organizadores e de vários representantes internacionais. Obrigada, senhor. Foi uma experiência muito enriquecedora. Ele sorriu, juntando as mãos sobre a mesa. Como sabe, estamos expandindo nossas operações para o Nordeste e precisamos de alguém para liderar o projeto. Depois de sua performance em São Paulo, o conselho e eu concordamos que você seria a pessoa ideal para essa posição. Meu coração acelerou. Era uma promoção significativa, algo pelo qual havia trabalhado durante anos. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Há apenas um detalhe. Precisaria se mudar para Recife por pelo menos um ano para estabelecer o novo escritório. Sei que é uma decisão grande que envolve sua família, então tome o tempo que precisar para pensar. Família. A palavra ecoou em minha mente com uma ironia amarga. A família que Ricardo imaginava que eu consultaria consistia agora em um marido traidor e uma melhor amiga falsa. Na verdade, senhor, não preciso de tempo para pensar. Aceito a posição. Quando começaríamos? Ele pareceu surpreso com minha resposta rápida, mas satisfeito. Em um mês. Precisamos finalizar alguns detalhes contratuais e preparar sua transição aqui no escritório de Goiânia. Saí da reunião sentindo-me leve pela primeira vez em dias. A perspectiva de um novo começo, em uma nova cidade, longe das memórias e das pessoas que me machucaram, era exatamente o que eu precisava.
O resto do dia passou rapidamente e, quando olhei para o relógio, percebi que era quase 14 horas, o horário marcado para Heitor buscar suas coisas. Deixei o escritório às pressas, explicando que tinha um compromisso pessoal inadiável. Quando cheguei ao apartamento, encontrei Heitor já esperando na portaria, acompanhado por um oficial de justiça e um homem que reconheci como seu colega de escritório, provavelmente ali como testemunha. Ele parecia tenso, o rosto marcado por olheiras profundas. Seu terno impecável não conseguia esconder o fato de que não estava em seu melhor momento. Boa tarde. Cumprimentei formalmente, ignorando Heitor e dirigindo-me ao oficial de justiça. Todos os pertences estão separados e embalados como combinado. O oficial assentiu, e os três me seguiram até o apartamento. As próximas 2 horas foram um exercício de autocontrole, enquanto observava Heitor verificar cada caixa, ocasionalmente me lançando olhares que variavam entre raiva e algo que parecia quase arrependimento. Quando terminou de conferir tudo, ele se aproximou de mim enquanto o oficial e o colega carregavam as últimas caixas para o elevador. Olhei para ele como se fosse um estranho. Precisamos conversar em muitos aspectos. Ele realmente era. Quem era esse homem à minha frente? Certamente não o mesmo que havia jurado amor eterno 5 anos antes. Não temos nada para conversar, Heitor. Tudo o que precisamos dizer um ao outro será através de nossos advogados daqui para frente. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que conhecia bem. Aquele e-mail que você enviou foi completamente desnecessário. Você não tinha o direito de expor minha vida privada dessa forma. Ri. Um som sem humor algum. Sua vida privada? Você quer dizer sua traição com minha melhor amiga? Isso deixou de ser privado no momento em que vocês decidiram transformar isso em um espetáculo na nossa cama. Seu rosto enrubesceu, mistura de vergonha e raiva. Você não entende. Aconteceu gradualmente. Não planejamos. Poupe-me dos detalhes. Interrompi. Não me interessa como ou quando começou. Só me interessa que acabou, nosso casamento e qualquer respeito que um dia tive por você. Nesse momento, o oficial de justiça voltou ao apartamento, quebrando a tensão entre nós. Senhor Mendonça, está tudo pronto. Podemos ir. Heitor hesitou, como se houvesse mais coisas que queria dizer. Por fim, apenas assentiu e seguiu o oficial para fora. Na porta, virou-se uma última vez. Sinto muito que tenha terminado assim. Eu não, respondi, fechando a porta antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Quando finalmente fiquei sozinha, permiti-me um momento de fraqueza. Sentei no sofá e deixei as lágrimas virem. Não de tristeza pela perda do relacionamento, mas de alívio por um capítulo que finalmente se fechava. O apartamento parecia maior agora, sem as caixas e sem a presença opressiva que Heitor havia se tornado nos últimos meses. Era hora de concluir a terceira fase do meu plano. Liguei para meu primo Paulo, que trabalhava como entregador. Precisava de sua ajuda para algo especial. 2 horas depois, ele chegou com sua moto e expliquei exatamente o que precisava que fizesse. Ele ouviu atentamente, o rosto inicialmente surpreso, depois se abrindo em um sorriso cúmplice. Prima, você é terrível. Adoro isso. Entreguei-lhe um pacote cuidadosamente embrulhado em papel preto e um envelope. Entrega hoje à noite, na hora exata. Ele assentiu, guardando o pacote em sua mochila. Considere feito. Naquela noite, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, imaginando a cena que se desenrolaria em breve no apartamento de Alicia, onde sabia que Heitor estava temporariamente hospedado. A perspectiva me trazia uma satisfação que deveria me envergonhar, mas não trazia. Algumas horas depois, meu celular tocou. Era Paulo. Entrega feita, ele disse simplesmente. Reação exatamente como você previu. Agradeci e desliguei, sorrindo para sua noite. O que havia enviado? Uma caixa contendo as cinzas de alguns dos objetos mais pessoais de Heitor, documentos antigos da faculdade,
fotos de seu tempo de solteiro e outros itens que, tecnicamente, não precisava manter, mas que tinha certeza que ele valorizava. Não eram os originais, claro. Havia feito cópias antes, destruído as cópias e colocado as cinzas na caixa. Os originais estavam seguros com meu advogado, a serem devolvidos após a finalização do divórcio. Era mesquinho? Talvez. Mas a satisfação de imaginar o pânico nos rostos de Heitor e Alicia ao abrirem a caixa e lerem o bilhete que acompanhava, "Você será a próxima", valia o pequeno desvio moral. Era uma ameaça vazia, é claro. Não tinha intenção de fazer nada contra Alicia, além de excluí-la permanentemente da minha vida. Mas a dúvida, o medo, a incerteza que aquela mensagem criaria era exatamente o que queria. Fui dormir naquela noite sentindo que, finalmente, havia recuperado um pouco do poder que eles me tiraram. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Durante o dia, dedicava-me integralmente ao trabalho, preparando-me para a transição para Recife. À noite, cuidava dos detalhes do divórcio com o Dr. Marcelo e começava a planejar minha mudança. Não demorou muito para que o episódio da caixa de cinzas se espalhasse por nosso círculo social. Aparentemente, Alice havia tido um ataque de pânico ao receber o pacote, convencida de que eu havia realmente destruído pertences valiosos de Heitor. A história cresceu e se transformou, como histórias tendem a fazer, e logo muitos acreditavam que eu havia queimado todos os documentos profissionais de Heitor, algo que, obviamente, nunca faria. A reputação de Heitor no meio jurídico de Goiânia, que já estava abalada pelo e-mail que enviei, sofreu outro golpe. Colegas começaram a questioná-lo sobre sua vida pessoal, clientes cancelaram contratos e seu sócio no escritório de advocacia sugeriu que ele tirasse uma licença temporária até que a situação se acalmasse. Quanto a Alicia, soube por amigos em comum que ela havia decidido se mudar para Brasília, aceitando uma proposta de emprego que havia recusado meses antes. Aparentemente, a pressão social e o medo do que eu poderia fazer a seguir tornaram impossível sua permanência em Goiânia. Senti uma satisfação amarga ao saber disso. Não desejava mal a nenhum dos dois, não realmente, mas também não podia negar o prazer que sentia ao saber que estavam enfrentando consequências por suas ações. Enquanto isso, minha vida começava a tomar um novo rumo. Vendi o apartamento. As memórias ali eram tóxicas demais para cogitar permanecer. E comprei um lugar menor, mais moderno, no setor marista, como investimento que alugaria após minha mudança para Recife. Dr. Marcelo conduziu o processo de divórcio com a eficiência que prometera. Heitor, talvez temendo mais danos à sua reputação, não contestou nenhuma das minhas exigências. O acordo final me favorecia consideravelmente, incluindo uma compensação por danos morais, que, embora não pudesse reparar a traição, certamente ajudaria a financiar meu recomeço em Recife. Meus pais, inicialmente preocupados com minha mudança para tão longe, acabaram entendendo que era exatamente do que eu precisava. Prometi visitá-los frequentemente e até sugeri que passassem temporadas comigo no litoral pernambucano. "Você está mais forte", minha mãe comentou durante um jantar de despedida, uma semana antes da minha partida. Mais forte do que eu jamais vi. Sorri, pegando sua mão sobre a mesa. Aprendi com a melhor, mãe. O último dia em Goiânia foi agridoce. Passei a manhã caminhando pelo Parque Flamboyant, aquele mesmo lugar onde costumava refletir sobre meus sonhos antes de conhecer Heitor. O céu estava daquele azul intenso que sempre associei a decisões importantes. À tarde, fiz uma última visita ao Bosque dos Buritis, outro lugar que sempre me trouxe paz. Sentei-me em um banco, observando as pessoas passarem. Casais de mãos dadas, famílias com crianças, idosos caminhando lentamente. Todos vivendo suas vidas, enfrentando suas próprias batalhas invisíveis. Foi ali, naquele momento de contemplação, que percebi que estava pronta para deixar para trás não apenas a cidade,
mas também a raiva e o ressentimento que haviam alimentado minhas ações nas últimas semanas. Heitor e Alicia haviam feito suas escolhas e eu havia feito as minhas. O resultado estava aí para todos verem. Eles, lidando com as consequências sociais e profissionais de suas ações. Eu, prestes a iniciar um novo capítulo em uma nova cidade, com uma promoção e a perspectiva de construir algo inteiramente meu. Quem havia realmente vencido? Ao final da tarde, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, levantei-me e caminhei lentamente para a saída do parque. Amanhã, estaria em Recife, respirando o ar do mar, enfrentando novos desafios, conhecendo novas pessoas. Goiânia sempre seria parte da minha história, o lugar onde cresci, onde lutei, onde amei e onde fui traída. Mas não seria o fim da minha história. Ao chegar em casa, encontrei uma mensagem inesperada na minha caixa de entrada. Era de Heitor. Lívia, sei que provavelmente não quer ouvir de mim e tem todo o direito. Só queria dizer que espero sinceramente que encontre a felicidade que merece em Recife. O que fiz não tem justificativa e vou carregar esse arrependimento pelo resto da vida. Adeus. Olhei para a mensagem por um longo tempo, sentindo uma complexa mistura de emoções. Por fim, decidi que não havia necessidade de responder. Algumas histórias simplesmente precisam terminar, sem epílogos forçados ou reconciliações improváveis. Deletei a mensagem e voltei a arrumar as últimas coisas para a viagem. Recife me recebeu com calor, tanto literal quanto figurado. A cidade, com suas pontes sobre rios, praias urbanas e rica história cultural, era um contraste refrescante com a familiar Goiânia. Instalei-me em um apartamento no bairro de Boa Viagem, com vista para o mar. Nos primeiros dias, dividi meu tempo entre conhecer a cidade e me familiarizar com o novo escritório e equipe. Era desafiador e estimulante, exatamente o que precisava. As semanas se transformaram em meses e lentamente comecei a construir uma nova rotina, novos hábitos, novas amizades. O trabalho era exigente, mas extremamente gratificante. Liderar a expansão nordestina da empresa provou-se ser o desafio profissional pelo qual sempre ansiei. Ocasionalmente, recebia notícias de Goiânia através de meus pais ou antigos colegas. Soube que Heitor eventualmente deixou o escritório onde trabalhava e abriu sua própria prática, longe do centro da cidade. Alicia permaneceu em Brasília, aparentemente construindo uma nova vida lá também. Raramente pensava neles agora. A dor da traição havia se transformado em algo distante, como uma cicatriz antiga que ocasionalmente formiga, mas não impede os movimentos. Foi numa dessas raras ocasiões em que pensei no passado que decidi assistir ao pôr do sol na praia, em frente ao meu apartamento. Caminhei descalça pela areia, sentindo a brisa marinha em meu rosto, observando as famílias recolhendo seus pertences após um dia de praia, os vendedores ambulantes oferecendo os últimos picolés do dia, os jovens jogando futevôlei, aproveitando a luz que lentamente se esvaía. Sentei-me na areia e deixei que as ondas molhassem meus pés. Havia algo purificador naquele ritual simples, como se o mar levasse embora os últimos resquícios de mágoa que ainda carregava. Foi nesse estado de contemplação que o vi pela primeira vez. Um homem alto, de ombros largos, caminhava sozinho pela beira da praia, ocasionalmente parando para olhar para o horizonte. Havia algo em sua postura, uma quietude que contrastava com o movimento frenético ao redor, que capturou minha atenção. Como se sentisse meu olhar, ele virou-se na minha direção. Nossos olhos se encontraram por um breve momento e ele sorriu. Um sorriso tímido, quase hesitante. Sorri de volta, mais por cortesia do que qualquer outra coisa, e voltei minha atenção para o oceano. Para minha surpresa, alguns minutos depois, senti alguém se aproximar. Com licença, uma voz masculina falou, suave mas clara o suficiente para ser ouvida sobre o barulho das ondas.
Sei que isso pode parecer estranho, mas posso me sentar aqui por um momento? Olhei para cima e vi o mesmo homem, agora parado a poucos passos de mim. De perto, notei que seus olhos eram de um castanho profundo, quase pretos, e que tinha pequenas rugas nos cantos, o tipo que surge de sorrir muito. Hesitei por um instante. Não estava procurando companhia, muito menos masculina, mas havia algo genuinamente gentil em seu rosto que me fez assentir. Claro. Ele sentou-se a uma distância respeitosa, olhando para o horizonte onde o sol começava sua descida final no oceano. Sou Murilo. Ele se apresentou, sem estender a mão ou fazer qualquer movimento invasivo. Lívia, respondi simplesmente. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando o espetáculo natural à nossa frente. Não era um silêncio desconfortável, mas repleto de uma estranha paz, como se fôssemos velhos conhecidos que não precisavam de palavras. Finalmente, ele falou novamente. Vim para cá para ver o pôr do sol após um dia particularmente difícil. Há algo no oceano que coloca as coisas em perspectiva, não acha? Olhei para ele, intrigada. Não era a abordagem típica que esperaria de um estranho em uma praia. Sim, concordei. É como se nossos problemas de repente parecessem pequenos em comparação com a imensidão da água. Ele sorriu novamente, desta vez mais abertamente. Exatamente. Você é daqui de Recife? Não, me mudei há alguns meses. Sou de Goiânia. Goiânia, ele repetiu, como se testasse o som da palavra. Nunca estive lá, mas ouvi dizer que é uma cidade bonita. É, respondi, sentindo uma ponta de nostalgia. Mas diferente daqui. Sem mar, obviamente. Ele riu, um som agradável que, surpreendentemente, me fez sorrir também. Obviamente. E o que te trouxe para Recife, se não for muito pessoal perguntar? Considerei a pergunta por um momento. A resposta completa seria longa e complicada demais para compartilhar com um estranho. Mas a versão simplificada? Trabalho e a necessidade de um novo começo. Ele assentiu, como se compreendesse perfeitamente o que eu queria dizer. Os melhores recomeços geralmente acontecem perto do mar. Ele comentou, olhando novamente para o horizonte. Pelo menos, foi o que descobri. Você também está recomeçando? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com o interesse. Murilo ficou em silêncio por um momento, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. De certa forma, sim. Estou redefinindo prioridades, digamos assim. Não elaborei. E ele também não. Continuamos a observar o pôr do sol em silêncio, ocasionalmente trocando comentários sobre a beleza da cena ou sobre a cidade. Quando o sol finalmente desapareceu no horizonte, ele se levantou. Foi um prazer conhecê-la, Lívia de Goiânia. Talvez nos encontremos novamente em outro pôr do sol. Sorri, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Talvez. Ele acenou em despedida e caminhou de volta pela praia, sua silhueta gradualmente se fundindo com a escuridão crescente. Permaneci ali por mais algum tempo, refletindo sobre o estranho encontro. Não havia trocado contatos, não havia combinado nada. Era apenas isso. Um momento compartilhado entre dois estranhos em uma praia. E ainda assim, ao voltar para meu apartamento naquela noite, senti algo que não sentia desde antes da traição. A possibilidade de que nem tudo estava perdido, de que talvez, apenas talvez, houvesse mais capítulos felizes a serem escritos na minha história. A vida tem um jeito curioso de nos surpreender quando menos esperamos. Nos dias que se seguiram àquele pôr do sol, peguei-me ocasionalmente procurando por Murilo durante minhas caminhadas na praia. Nunca admitia isso para mim mesma, é claro. Dizia que estava apenas desfrutando do exercício, do ar fresco, da vista. Mas a verdade era que aquele breve encontro havia despertado algo em mim. Uma curiosidade, talvez até mesmo uma esperança tímida que não ousava nomear.
Foi quase 2 semanas depois que o vi novamente. Não na praia, mas em uma livraria no shopping Recife que havia descoberto recentemente. Ele estava na seção de história, tão absorto em um livro que não notou minha presença imediatamente. Hesitei, insegura se deveria abordá-lo. Afinal, tinha sido apenas um encontro casual. Talvez ele nem se lembrasse de mim. Ou pior, talvez se lembrasse e não quisesse ser incomodado. Enquanto debatia internamente, ele levantou os olhos do livro e me viu. O reconhecimento foi instantâneo, seguido por um sorriso que iluminou seu rosto. Lívia de Goiânia, ele disse, fechando o livro e se aproximando. Que coincidência agradável! Murilo do Pôr do Sol, respondi, surpreendendo a mim mesma com a facilidade da conversa. Parece que Recife é menor do que imaginamos. Ele riu, aquele som que havia ficado na minha memória desde nosso primeiro encontro. Ou talvez estejamos destinados a continuar nos esbarrando. Você gosta de história? Perguntou, indicando a seção onde estávamos. Na verdade, estava procurando a seção de negócios. Me perdi um pouco. Ah, a executiva se revela, ele comentou com um sorriso brincalhão. Deixe-me adivinhar. Consultoria? Balancei a cabeça, divertida com o jogo. Logística? Estou liderando a expansão nordestina da minha empresa. Suas sobrancelhas se ergueram, claramente impressionado. Impressionante! E eu aqui apenas procurando inspiração para meu próximo projeto. Que seria? Sou arquiteto, tenho um escritório pequeno, trabalhamos principalmente com projetos sustentáveis para empresas. Conversamos por mais alguns minutos ali mesmo, entre as estantes de livros. Havia uma facilidade em falar com Murilo que me pegou de surpresa. Ele escutava atentamente, fazia perguntas genuínas e parecia realmente interessado nas minhas respostas. Quando finalmente olhei para o relógio, percebi que estava quase atrasada para uma reunião. Preciso ir, disse, relutante. Claro, ele respondeu, parecendo igualmente desapontado. Então, como se tomasse coragem, acrescentou. Eu gostaria de continuar esta conversa algum dia, talvez durante um café ou outro pôr do sol. Senti um leve aperto no estômago, mistura de excitação e apreensão. Não havia saído com ninguém desde o divórcio, e a ideia ainda parecia estranha, quase assustadora. Mas, ao mesmo tempo, gostaria disso, respondi finalmente. Trocamos números de telefone antes de nos despedirmos, e ao sair da livraria, percebi que estava sorrindo sozinha. Naquela noite, recebi uma mensagem dele, simples e direta. Café amanhã às 16 horas no Café Aurora, perto do Marco Zero? Ou muito em cima da hora para uma executiva ocupada. Ri com o tom brincalhão e respondi. A executiva ocupada consegue encaixar um café em sua agenda. Até amanhã. O café se transformou em um passeio pelo centro histórico de Recife. O passeio virou um jantar na semana seguinte. E assim, gradualmente, Murilo passou a fazer parte da minha nova vida. Era diferente de tudo o que havia experimentado antes. Não havia pressa, não havia grandes declarações ou promessas grandiosas. Apenas duas pessoas se conhecendo, compartilhando momentos, descobrindo pontos em comum e respeitando as diferenças. Murilo era quieto, reflexivo, o tipo de homem que preferia ouvir a falar. Mas quando falava, suas palavras tinham peso, significado. Era apaixonado por seu trabalho, pela sustentabilidade, por literatura. Adorava café forte e conversas profundas, e como vinha a descobrir, valorizava mulheres fortes, independentes, com opiniões próprias. Você me fascina, ele confessou uma noite, enquanto jantávamos na varanda do meu apartamento, o som das ondas ao fundo. Sua determinação, sua coragem para recomeçar, para construir algo novo. Corei, desacostumada a receber elogios que não fossem sobre minha aparência ou sobre como era boazinha. Acho que a vida não nos dá muita escolha, às vezes. Ou você se adapta e segue em frente, ou afunda.
Ele pegou minha mão sobre a mesa, seu toque gentil, mas firme. Muitas pessoas afundam, Lívia. O fato de você ter escolhido nadar diz muito sobre quem você é. Naquela noite, pela primeira vez desde a traição, permiti-me ser vulnerável com alguém. Contei a Murilo toda a história, sobre Heitor, sobre Alicia, sobre a dor da descoberta e a raiva que me consumiu depois. Contei sobre as caixas de cinzas, sobre o e-mail expondo os dois, sobre minha fuga calculada para Recife. Ele ouviu tudo sem julgamentos, apenas apertando minha mão ocasionalmente quando minha voz tremia com emoções não completamente resolvidas. Quando terminei, esperei ver em seus olhos o que costumava ver nos olhos dos outros quando souberam da história: pena, ou pior, aquela curiosidade mórbida sobre detalhes sórdidos. Mas o que vi foi apenas compreensão e um respeito silencioso. Obrigado por confiar em mim com sua história. Ele disse simplesmente: Você é mais forte do que imagina. Foi naquela noite, sob o céu estrelado de Recife, com o som das ondas como trilha sonora, que dei meu primeiro beijo em Murilo. Foi gentil, hesitante de início, como se ambos estivéssemos testando águas desconhecidas, mas logo se aprofundou, carregando promessas silenciosas de possibilidades futuras. Quando nos separamos, ele sorriu aquele sorriso que havia capturado minha atenção na praia, semanas atrás. Tenho esperado por isso desde que te vi pela primeira vez, confessou. Eu também, admiti, surpresa com minha própria honestidade. Os meses que se seguiram foram como um sonho lúcido, real demais para ser uma fantasia, maravilhoso demais para ser apenas realidade. Murilo e eu nos aproximamos gradualmente, descobrindo juntos os prazeres simples que Recife oferecia. Longas caminhadas pela orla, passeios de barco pelo rio Capibaribe, exploração das ruas históricas de Olinda, jantares em pequenos restaurantes escondidos longe dos circuitos turísticos. Apresentei-o aos meus pais durante uma de suas visitas, nervosa como uma adolescente levando o primeiro namorado para casa. Para meu alívio, eles se deram bem imediatamente. Meu pai, sempre reservado, abriu-se com Murilo numa conversa sobre técnicas de construção que durou horas. Minha mãe, mais perspicaz, puxou-me para a cozinha em determinado momento. Esse aí é diferente, ela comentou, enquanto preparávamos a sobremesa. Olha para você como se estivesse vendo uma obra de arte. Corei, mas não pude discordar. A maneira como Murilo me olhava era diferente de tudo o que havia experimentado antes. Não como um troféu a ser exibido, nem como uma conquista a ser dominada, mas como alguém a ser descoberta, admirada, respeitada. Foi ele quem sugeriu, após 8 meses de relacionamento, que deveríamos morar juntos. Seu contrato de aluguel está acabando, ele argumentou, enquanto estávamos deitados em sua cama numa manhã de domingo. E passo mais tempo aqui do que no meu próprio apartamento. Faz sentido. Hesitei. O fantasma do meu casamento fracassado ainda pairando nas margens da minha consciência. Murilo percebeu minha hesitação e acrescentou: Mas apenas se você estiver pronta, sem pressão. Era isso, percebi naquele momento. A diferença fundamental. Não havia ultimatos, não havia ameaças veladas, não havia manipulação. Apenas um convite sincero com espaço para minha própria decisão. Estou pronta, respondi, surpreendendo a nós dois com a certeza na minha voz. Em vez de me mudar para seu apartamento, decidimos procurar um lugar novo juntos. Um espaço que seria nosso desde o início, sem memórias anteriores. Encontramos um sobrado encantador no bairro das Graças, com uma vista parcial para o Parque da Jaqueira. Não era luxuoso como meu antigo apartamento com o Heitor, mas tinha caráter, personalidade e, o mais importante, representava um começo genuinamente novo. A mudança aconteceu gradualmente, sem grandes dramas ou celebrações exageradas. Era como se sempre tivesse sido destinado a ser assim, como se nossas vidas estivessem naturalmente convergindo para esse ponto.
Numa noite, aproximadamente um mês após nos estabelecermos no sobrado, Murilo me encontrou na varanda, olhando para as luzes da cidade. Abraçou-me por trás, descansando o queixo em meu ombro. Sabe o que pensei quando te vi pela primeira vez naquela praia? Ele perguntou, sua voz suave ao meu ouvido. O quê? Pensei. Aquela mulher é minha maior conquista ainda por vir. Virei-me em seus braços, olhando em seus olhos. Conquistar? Isso soa um pouco possessivo, não acha? Provoquei, fingindo indignação. Ele riu, aquele riso que havia se tornado meu som favorito no mundo. Não no sentido de possuir, no sentido de merecer, de ser digno de estar ao seu lado, de conquistar sua confiança, seu respeito, seu coração. Meu coração acelerou com suas palavras. E conseguiu. Murilo me olhou com uma intensidade que fez meu estômago dar um salto. Você me diz. Beijei-o então, colocando naquele beijo a resposta que as palavras não conseguiriam expressar adequadamente. Quando nos separamos, ofegantes, sussurrei. Você é minha maior conquista também. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso tímido e hesitante que havia visto pela primeira vez na praia, que agora conhecia tão bem. Porque quem sobrevive ao inferno? Ele começou. Merece um paraíso. Completei, repousando minha cabeça em seu peito, ouvindo o ritmo constante e seguro de seu coração. Naquela noite, deitada ao lado de Murilo, refleti sobre a jornada improvável que me trouxe até aquele momento. A menina do Jardim Novo Mundo, filha de costureira e pedreiro, que sonhou com uma vida diferente. A estudante determinada que trabalhou em uma lanchonete para pagar o cursinho. A profissional ascendente que se casou jovem e foi traída. A mulher magoada que queimou cópias de documentos em um ato de vingança simbólica. A executiva que recomeçou em uma nova cidade. A pessoa que encontrou um amor inesperado em uma praia ao pôr do sol. Todas essas versões de mim coexistiam, formando a mulher complexa e imperfeita que eu era agora. Não era um conto de fadas, não era uma história de redenção perfeita. Era apenas vida, com todas as suas complicações, dores e alegrias. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me em paz com todas essas partes de mim. Com as decisões que tomei, com os erros que cometi, com as vitórias que celebrei. O homem que dormia ao meu lado não era um prêmio de consolação pelo fracasso do meu casamento. Não era um troféu para exibir para Heitor ou Alicia ou qualquer outra pessoa. Era simplesmente alguém que escolhi amar e que escolheu me amar de volta, com todas as nossas imperfeições e histórias complicadas. Era suficiente. Mais do que suficiente. Era um recomeço que não apagava o passado, mas o incorporava, transformando até mesmo as dores mais profundas em degraus para algo melhor. Enquanto o sono me envolvia, um último pensamento cruzou minha mente. Aquele que me subestimou não esperava que eu fosse forte o suficiente para reconstruir, para recomeçar, para transformar traição em liberdade, dor em crescimento, fim em novo começo. Não esperava que eu fosse tão completamente, imperfeitamente e incorrigivelmente eu mesma. E foi exatamente isso que me salvou. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!